Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, começa agora mais um programa Outras Palavras. No programa de hoje você confere no Educação em Debate, o que fazer diante do assédio moral no trabalho. Escola sem a menor infraestrutura para os seus alunos. Um choque de realidade na educação pública de Minas. O assédio moral consiste na exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras no exercício de suas funções. O que fazer diante de um quadro como esse? Educação em Debate. Continuamos a conversa com Margarida Barreto, ela é médica do trabalho, com doutorado em Psicologia Social, coordenadora da Rede Nacional de Combate ao Assédio Moral e outras manifestações de violência. Margarida, como provar o assédio moral? Como provar que eu estou sendo assediada moralmente? Essa é uma discussão muito grande, principalmente de advogados, juristas, em que dizem que você não pode comprovar aquilo que é subjetivo, aquilo que é da ordem das emoções, dos pensamentos, das angústias, enfim. Não, é possível sim provar. A gente sabe que muitas vezes uma pessoa que foi assediada, os seus companheiros o coletivo tem medo, tem receios, porque esperam não ser o próximo, tem medo de ser o próximo a ser humilhado, a ser desligado da empresa. Mas se aquela pessoa que está sendo humilhada, se ela diariamente faz chega em casa, escreve o que está acontecendo, uma espécie de diário de bordo, em que ela conta exatamente o que aconteceu naquele dia, horário, quem foi, quem estava presente, palavras que foram ditas, ela está constituindo uma prova que hoje é aceita. A segunda coisa, ela pode gravar tanto com seu celular, como filmando, a própria voz também tem sido aceita em várias varas do trabalho. Ela pode também, um colega que tenha sido demitido da empresa, que conhece essa chefia ou conhece a empresa, como se organiza o trabalho na empresa, também ele pode ser testemunho. Mas tem muito mais do que isso. Esta pessoa, se adoeceu em consequência do assédio moral, na medida que ela vai a um médico e que ela pede um atestado médico ou vai a um psicólogo, um relatório, isso também serve como prova. Quando ela faz uma denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego, a vários outros locais, a Comissão de Direitos Humanos, isso também constitui uma prova. Ou seja, é possível sim, quando lidamos com assédio, ele diria quase que é uma esfinge com várias faces, porque o assédio tanto é tratado pela medicina do trabalho, também pela psicologia, que é necessário o acolhimento daquele que sofreu ou que está sofrendo o assédio, mas também é da área do direito, porque é uma violação aos direitos humanos fundamentais que uma pessoa que sofre assédio passa ou passou, né? E também é da área da sociologia, na medida em que compreende as razões pela qual esse indivíduo passou o assédio. Quando eu vou compreender as razões, é necessário eu pensar tanto conjunturalmente como estruturalmente. O que é que aconteceu nesse país, o que é que aconteceu nessa empresa nos últimos anos ou não? Tem um turnover muito grande, se demite trabalhadores, teve algum plano de demissão voluntária ou incentivada, e as reestruturações, como é que se deram, enfim. O que ocorre com esse risco não visível é que ele é mais difícil, digamos assim, para você ir computando, para você ir juntando as provas, mas não é impossível, tanto que hoje, no Brasil, se nós olharmos as estatísticas, vem aumentando o número de denúncias e vem aumentando também as jurisprudências a favor dos trabalhadores. No caso do poder público, a ouvidoria é um caminho? Olha, eu já acreditei nessa ilusão. A ouvidoria não é um caminho, e eu diria por quê. Esses ouvidores, apesar da sua boa intenção, não têm autonomia. A mesma coisa nós poderíamos dizer com recursos humanos, ou mesmo o médico do trabalho da empresa. São pessoas que estão comprometidas diretamente, no caso do médico da empresa, ou do psicólogo da empresa, ou RH da empresa, comprometida com aquela empresa, né? Então, muitas vezes, o que eu tenho visto a atitude da empresa de fuga, faz de conta que não aconteceu o assédio, que ali não existe o assédio, e quando ela reconhece, ou quando ela é julgada responsável por aquilo que ocorreu dentro do seu espaço,
normalmente ela recorre, entrando em outro assédio, que eu te diria, um assédio processual, porque ela vai criando obstáculos para que aquele trabalhador não saia vitorioso dentro da sua denúncia, né? Então, esses obstáculos terminam ocasionando um assédio processual. Então, as possibilidades aí de prova é possível, sim, né? Contanto que se dimensione que a gente está lidando com risco não visível, a possibilidade de um colega ou um colega que trabalhou na empresa ser testemunha, sim, é possível, e toda essa prova que ele vai acompanhando e guardando à medida que o tempo vai passando e que ele vai nos diferentes espaços procurar o acolhimento. Aqui em Minas Gerais, Margarida, a gente tem uma experiência muito difícil, que a relação de conflito com a Secretaria de Estado da Educação, ela é muito forte, e as nossas experiências demonstram que é a própria secretaria que fomenta, muitas vezes, práticas de assédio moral. O que fazer quando é o próprio poder público que é um protagonista de uma prática tão ruim para a vida do trabalhador? O poder público que deveria ser o garantidor de direitos, né? Sim, o protetor do trabalhador. Você tem toda a razão nesse sentido. O que vemos por todo o país é ainda práticas de coronéis verdadeiros, donos do poder, né, que por mais que nós tenhamos avançado nesses últimos anos do ponto de vista da democracia, né, mas alguns ainda se apegam de tal forma ao poder que atua como coronel, que não aceita qualquer crítica, ao contrário, que elimina aqueles que resistem, aqueles que criticam, aqueles que apontam falha. Quer dizer, é uma atitude que não melhora andar processual aí, a própria democracia se emperra em relação a essa questão. Infelizmente é comum. Agora, a conduta é a mesma: denunciar, denunciar e denunciar, dar visibilidade. Quando nós falamos denunciar, é dar visibilidade. Nós tivemos vários casos no setor público vitoriosos, tanto no setor bancário como na academia, com diversos setores em que a denúncia, por exemplo, eu estou falando e me lembrando de um caso de uma universidade famosa no Brasil e em São Paulo em particular, em que essa trabalhadora foi assediada sexualmente, depois assediada moralmente e, por fim, no ano 2002, ela denunciou o caso, a reitoria negou que houvesse acontecido, acusava a própria trabalhadora. Na verdade, quem tenha assediado tanto sexualmente como moralmente foi um professor de renome, conhecido internacionalmente. Então, isso, a própria universidade negava o fato. Ocorreram várias reuniões no Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério Público. Essa moça foi avante, sofreu bastante, tentou por 2 vezes suicídio, e 10 anos depois ela foi vitoriosa, né? Quer dizer, isso mostra a resistência que há, inclusive do próprio setor público, porque a justiça está dentro do âmbito público, a própria resistência no sentido de emperrar que uma universidade de renome internacional fosse denunciada por assédio moral foi muito intenso, e essa moça foi de uma resistência muito grande. Hoje, para mim, ela é um exemplo de luta, quer dizer, não só ela se tornou uma combatente do assédio moral, como tem também conquistado coisas incríveis, como agora recentemente na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, também os professores do setor público federal vêm denunciando as questões de assédio. Houve recentemente, agora recente, há menos de uma semana, uma audiência pública na própria Assembleia Legislativa do Estado, já houve no Senado, vários, enfim. E esta moça, essa assediada dessa universidade, foi nos representando enquanto rede, e de lá saiu um documento muito interessante, né, sobre que pela primeira vez, podemos dizer, uma universidade reconhece que no seu ambiente tem assédio moral, tem atos de violência. Ora, qualquer que seja a empresa pública, qualquer que seja o setor, qualquer que seja o departamento, na medida que não reconhece, não quer fazer nada. É preciso que se deixe muito claro, quando uma empresa pública ou privada quer combater de frente o assédio moral, a primeira coisa é ela dizer claramente para todos: olha, tolerância zero ao assédio moral, tolerância zero às violências que ocorram aqui dentro do ambiente de trabalho. E, segundo momento, fundamental, que não pode ser imediato, a gente reconhece, mas que é fundamental, é reorganizar o trabalho.
Ora, quando eu digo isso, o que significa? Hoje você tem um trabalhador que não faz tudo. É um trabalhador quase, não só polifunção, mas bombril. É o homem para toda hora, para tudo, faz 1001 coisas. A gente brinca dizendo assim, brinca de uma forma muito séria, mas dizendo que é o exército de um homem só. Então, você imagina o que é isso no cotidiano, uma semana, 2 semanas, meses e anos. Este homem sobrecarregado de trabalho, chega um momento que realmente as consequências para ele são as mais dramáticas possíveis. Então é isso que é necessário mudar. A forma de organizar o trabalho, né? Essas reestruturações que demitem pessoas, a gente tem que reconhecer que hoje as empresas multinacionais, fundamentalmente do setor privado, elas se sentem no direito de ferir os trabalhadores, adoecer os trabalhadores, acidentar os trabalhadores e matar os trabalhadores até. Isso por que eu digo isso? Porque mesmo num ambiente de trabalho, você vai encontrar lá diversos riscos a que os trabalhadores estão expostos, que sem muitas vezes sem nenhuma proteção. Não estou falando de empresa pequena ou média empresa, falando de multinacionais, de grandes empresas. Quer dizer, como é que estas empresas oculta os riscos, oculta as doenças, oculta acidentes e oculta até mesmo a morte, terceirizando serviços, dando para terceiro ou para quarteirizadas aquilo que deveria ser a ação fim, digamos assim, né? Elas passam para terceiras. Quer dizer, é algo que é dramático quando a gente pensa o que está acontecendo com os trabalhadores em nosso país. Mesmo quando a gente fala em pleno emprego, a gente tem que se perguntar que tipo de pleno emprego é esse. Se é terceirizados, se é precarização das condições de trabalho, se é precarização do trabalho, precarização do salário, não queremos isso, não queremos terceirização, não queremos está ali cooperando com a morte e com o adoecimento de trabalhadores, como vem ocorrendo, porque são situações que ficam totalmente subnotificadas, ocultas da realidade nacional. E olha que a nossa realidade, em termos de notificações de adoecimentos, parece que você está lidando com números de guerra, ou mais até de uma guerra, de um massacre. Nós tivemos o ano passado em torno de 750 mil doenças e acidentes do trabalho, mortes. Normalmente, anualmente, é em torno de 3 mil, 2.700, 2.800, 3 mil mortes. Quer dizer, a gente não está falando de guerra. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma guerra pela produção, uma guerra de ganâncias, uma guerra pela lucratividade. Então, acho que é isso que nós devemos pensar, o que ocorre dentro daquele intramuros, do lado de lá, e quando o discurso que é emanado, que é dito para a sociedade, é um discurso belo, é um discurso sedutor, é um discurso da empresa, da ética corporativa, da sustentabilidade, né? E ao mesmo tempo, quando você olha em números que são subnotificados, essa realidade da empresa, o que você encontra é isso, pessoas sendo humilhadas porque não produziu, sendo descartadas porque adoeceu, adoecendo e sendo demitidas porque já não dá a produção que dava antes. Quer dizer, então esse é o quadro que nós temos, o qual nós não podemos aceitar, concordar de forma alguma. E daí a necessidade, cada vez mais, nós darmos visibilidade, combatermos, e até porque eu creio que quem provocou a crise, que se passa, não só Brasil, não estou falando de Brasil, que é até mais amena, não estou falando internacionalmente, quem provocou a crise, que foi o capital financeiro, foi o grande capital, não pode ser o solucionador dessa crise, não pode trazer a solução para os trabalhadores. São os trabalhadores unidos, juntos, refletindo, pensando e agindo fundamentalmente no sentido de uma transformação. Você teve a oportunidade de acompanhar um debate importante sobre assédio moral, o que é, as suas consequências, a responsabilização do poder público. Esperamos ter contribuído para que cada trabalhador e trabalhadora possa reagir e dizer não ao assédio moral no seu local de trabalho. Muito obrigada, Margarida, pela sua presença e a participação no nosso programa. Eu que agradeço a você, obrigada, e espero que os trabalhadores reajam no sentido de se unir, de procurar o seu sindicato, de não permitir que seus direitos sejam violados constantemente. Quer dizer, trabalhar não significa se tornar escravo de multinacionais ou de empresas locais. Trabalhar significa ter dignidade, ser reconhecido, ser valorizado naquilo que faz. Diretamente de Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE.
A nova edição da revista Retratos da Escola foi lançada em sua versão impressa durante o encontro da Rede de Trabalhadoras da Educação da América Latina, que aconteceu em Recife, Pernambuco, no mês de setembro. A publicação aborda o tema Educação Básica, Políticas e Processos Mundiais e passa agora a ter uma nova editora. Leda Scheib, que já fazia parte do conselho editorial da revista, assume o comando no lugar de Luiz Dourado. O professor foi homenageado com uma placa pela contribuição dada por ele na formação dos educadores ao longo dos 6 anos da Retratos da Escola. À frente da revista, Scheib disse que pretende manter a linha editorial e ressaltou que assumir o comando é um desafio. O projeto mesmo, em tese, é de continuidade, mas com algumas aberturas a mais, né? Como essa do fluxo contínuo e, eventualmente, né, em concordância com o comitê editorial, nós poderemos estar propondo algumas atualizações e algumas inovações. Isso sempre é possível. Heleno Araújo, secretário de Assuntos Educacionais da CNTE, explicou que a revista ajuda na discussão da pauta de reivindicações dos sindicatos filiados e na reflexão do gestor público, a partir daquilo que os professores universitários pesquisam, estudam e tratam sobre a política educacional para a educação básica. E essa abertura é para ter também maior participação daqueles trabalhadores da educação básica que faz o seu mestrado, que faz o seu doutorado, né, e pode contribuir na formatação e no conteúdo para continuar o debate a partir da produção da revista. A próxima publicação, que deverá ser lançada no início de 2015, já está em andamento e terá como tema os desafios do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Calendário de lutas. De 28 a 30 de novembro, acontece o Encontro Estadual de Aposentados, em comemoração aos 35 anos do Sindiúti-MG, Hotel Tauá, no distrito de Roças Novas, em Caeté, Minas Gerais. Acompanhe agora o que a classe trabalhadora defende como suas principais bandeiras. Momento Ultiminas. Segundo dados do IBGE, existem no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Além de lutarem contra barreiras físicas no dia a dia, elas enfrentam o maior dos problemas: o preconceito. As pessoas hoje ainda vê o deficiente como deficiente que tem que ficar dentro de casa. E eu acho que não é por aí, né? Eu acho que o deficiente tem que mostrar o que ele tem de talento, de dom e de vontade. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência pela inserção no mercado de trabalho resultou na Lei de Cotas. Desde 1991, toda empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a ter no mínimo 2% dos cargos ocupados por deficientes ou reabilitados. Infelizmente, nem sempre a lei é cumprida. Existe uma retração mesmo da inclusão de pessoas com deficiência no trabalho formal. Eu acredito que muito por conta das dificuldades de acessibilidade e de adequação das empresas. As empresas não têm interesse, de modo geral, a se adequar às pessoas com deficiência, né? E também, em alguns momentos, em alguns locais, a retração da fiscalização. Na verdade, a lei de cotas, ela tem sido cobrada muito pelo governo, desde o governo Lula. Houve um fortalecimento na cobrança, junto aos empresários, aos setores. Porém, antes do IBGE 2000, que apontou, né, o censo do IBGE em 10 anos, os empresários alegavam que não tinha pessoa com deficiência no mercado. Quando o IBGE aponta e começa a se fazer um debate mais profundo no Brasil, do número de pessoas com deficiência, o discurso do empresariado muda. Eles começam a dizer que tem pessoas com deficiência, mas não tem qualificada, né? Para corrigir essa ausência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, primeiro nós temos que ter políticas públicas fortes, adequadas e que sejam permanentes, né,
para que possamos habilitar ou reabilitar esse trabalhador, né, porque nós trabalhamos com as duas frentes, o trabalhador reabilitado, né, aquele que vem da Previdência Social, teve um acidente de trabalho ou uma doença profissional e precisou ser reabilitado. Então, nós trabalhamos com dois grupos. Quando tratamos da pessoa com deficiência, também devemos tratar do profissional reabilitado. A exclusão ela é histórica, né? No Brasil nós estamos lutando muito para mudar toda uma história. As pessoas com deficiência estão saindo mais para a rua, estão mais reivindicando seus direitos, estão mostrando, né, no caso da lei de cotas, mostrando para quem contrata que nós temos potencial, né? Porque na verdade quem contrata está buscando lucro, né? E as pessoas com deficiência já foram capazes de provar que são capazes de dar lucro para as empresas. Quem está aqui por inclusão ao trabalho? Quem está aqui por uma educação de qualidade? Quem está aqui por respeito à diversidade? Quem está aqui por inclusão? Um dos grandes obstáculos para a inserção dos deficientes no mercado é a questão da acessibilidade. Flávio Henrique, membro do Coletivo Nacional do Trabalhador e Trabalhadora com Deficiência da CUT, entende a acessibilidade de uma forma mais ampla. A acessibilidade, ela não é só as barreiras arquitetônicas, né? Ou no meio de comunicação também, mas ela é o acesso, acesso ao trabalho, acesso à igualdade de oportunidade, acesso às políticas públicas, né? Então as pessoas com deficiência também fazem parte, são parte desta sociedade brasileira e também são geradoras, né, são consumidoras, né, então têm os mesmos direitos e deveres que qualquer outro cidadão e cidadã, né? Mas é interessante observar que se eu quiser ir a um banheiro, são raríssimos os banheiros acessíveis aqui nessa região. A falta de acessibilidade é um assinte aos direitos humanos das pessoas com deficiência. Nós temos aqui 10 estados representados, com militantes do movimento sindical desses estados, representando trabalhadores com deficiência. É importante que a gente oportunize nesse encontro a discussão dessas diferenças regionais, principalmente nas regiões norte e nordeste, onde a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é mais complicada. Nós temos também a questão de grandes instituições que se dizem filantrópicas, que acabam terceirizando a mão de obra de pessoas com deficiência e o sucateamento mesmo do trabalho e da mão de obra dessas pessoas. Essa questão ela é transversal a todas as secretarias. Então a Secretaria de Formação agora nesse encontro está nos ajudando com a formação. Vocês têm um vídeo e tem todo o processo de discussão nos grupos de trabalho que a Secretaria está ajudando. A Secretaria de Saúde do Trabalhador, a Secretaria da Juventude, a Secretaria da Mulher Trabalhadora, dos Negros, enfim. Todas as secretarias dialogam com as pessoas com deficiência, os trabalhadores com deficiência, porque de alguma forma está lá. O que a CUT faz para lutar contra o trabalho infantil? Nós estamos fazendo uma ação direta da CUT, que é a produção de uma cartilha com lançamento nos estados, envolvendo os sindicatos, pautando o trabalho infantil na agenda dos sindicatos filiados à CUT. Segundo, exigimos do governo políticas públicas para o combate ao trabalho infantil. Políticas públicas que representam condições de trabalho e salário para os pais dessas crianças que vivem na rua. Essas crianças não estão porque quer, porque os pais não têm salário e elas precisam de vender sua força de trabalho para complementar a renda. Então a gente exige políticas públicas do governo para garantia de salário e condições de trabalho. Segundo, o aumento da fiscalização do Ministério do Trabalho, admitir fiscais do trabalho para que esses fiscais combatam e vão às empresas e os locais onde tem criança trabalhando. Saiba agora o que pensam os educadores mineiros. Profissão educador. É com muito orgulho que eu venho falar sobre a minha profissão de professora, educadora, e um orgulho maior ainda por estar nessa escola onde eu estudei toda a minha vida e tudo que eu sei sobre educação,
o ensino, foi aqui que eu aprendi. Então hoje, poder trabalhar nessa escola para mim é um orgulho muito grande, apesar de toda a dificuldade que o professor tem enfrentado. Os desafios são enormes, mas o amor e a dedicação é a mesma. No geral, o desafio é fazer com que nossos alunos, nossos educandos, sejam o mais independente possível, isso no meu caso, né? Que especificamente as crianças sejam independentes, né? E os adultos fazer com que eles exerçam a sua cidadania. E um bom profissional para lidar com esse desafio é um professor que se mantém formado, que ele precisa ter uma formação específica para lidar com todos esses desafios. Todos os dias nós temos desafios. Vem da família, às vezes as crianças não estão preparadas mesmo para nos receber como professor de apoio. As crianças, algumas gostam, outras não. A questão da aceitação também do professor que acompanha a criança com necessidades especiais na sala de aula é realmente um desafio. Tira dúvidas. O servidor efetivado pela Lei 100 de 2007 tem direito ao FGTS? Sim, de acordo com a lei do FGTS, os contratos que forem declarados nulos por inobservância ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, têm direito ao recolhimento do FGTS. Diante da decisão do STF, que declarou inconstitucional a Lei Complementar número 100, que efetivou milhares de servidores públicos sem a prévia aprovação em concurso, esses servidores terão direito ao recolhimento do FGTS, que deverá ser feito pelo Estado de Minas Gerais. O Sindiúte já ajuizou medida coletiva. Os servidores que queiram poderão ajuizar a sua ação individual. Os documentos estão elencados no site do Sindiúte. Choque de realidade. Um choque de realidade. Desde 2010, o prédio da Escola Estadual 13 de Maio, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, encontra-se interditado por problemas na sua estrutura física. Há 4 anos, a escola funciona provisoriamente numa casa alugada pela Secretaria de Estado de Educação. Esse é mais um registro de descaso do governo de Minas para com a educação em nosso estado. Para finalizar, fique agora com o nosso quadro de humor. Oi, eu sou comediante e muita gente me acha engraçado, mas o assunto agora não pode virar piada. Imagine, professores adoecidos sem piso salarial que não podem sequer comer na escola. Salas de aula superlotadas, escolas funcionando no lugar onde já foi um motel e outra em um posto de gasolina. A maioria das escolas sem quadra de esporte ou refeitório. É difícil acreditar que tudo isso não seja uma piada. Mas essa, infelizmente, é a realidade das escolas estaduais. Nos últimos anos, o governo de Minas deixou de investir mais de 8 bilhões de reais em educação. Não deixe que a educação em Minas se torne uma piada de mau gosto.